Olá, doutores, sejam muito bem-vindos à nossa 8ª semana Gestores na Advocacia. Meu nome é Thaisa Vitória e hoje vamos tratar da nossa primeira aula, que são os 4 perfis de advogados. A nossa proposta é introduzi-los na metodologia FGA, que é a formação de gestores na advocacia, apresentando as principais ferramentas, as ferramentas basilares para a construção de um modelo de negócio mais estruturado, mais profissionalizado. A minha proposta é que você avance 8 anos em 12 meses com a metodologia e que você possa entender que é possível sim viver dignamente de advocacia, criar uma estrutura enxuta e profissional para o seu dia a dia profissional, o seu dia a dia na advocacia. Como eu disse aos senhores, o meu nome é Thaisa Vitória e eu atuo como coach de advogados há mais de 10 anos. Eu realizei mais de 4.000 horas em sessões individuais de coaching, o que me propiciou a experiência mais avançada nas questões que eu não tinha vivenciado na minha advocacia e que já foram muitas, diga-se de passagem. Bom, alguns números para que os senhores conheçam a minha trajetória. Eu já atendi mais de 510 escritórios nessa metodologia. Hoje, na minha base, nos meus portais, eu tenho 48.780 advogados inscritos, deve ter mais por agora, 20 seminários gratuitos realizados pelo Brasil e 93% de satisfação nos índices de pesquisa que a gente faz com os nossos mentorados e clientes. Alguns momentos importantes aqui da minha trajetória. Todos os anos eu estou com colegas na Fenalog, em outras feiras e outros eventos, colaborando também com a OAB de várias seccionais, nessa promoção da cultura de gestão e marketing jurídico. E a minha visão, doutores, é impactar profissionalmente os advogados brasileiros, disseminando a cultura do coaching jurídico e da comunicação humanizada, para transformar a advocacia em uma ferramenta efetiva de satisfação de direitos. Quando eu foco nos advogados, eu desejo, a minha visão é provocar a implantação da cultura de gestão profissional e do marketing jurídico em escritórios de todos os portes, regiões e áreas de atuação, gerando satisfação, qualidade de vida e rentabilidade para os operadores. Essa é a minha visão para os advogados. E a minha visão com foco na sociedade, como resultado do meu trabalho, da minha proposta, é provocar a humanização da relação entre advogados e clientes, através da entrega de serviços de qualidade, de uma comunicação simplificada, sem juridiquês, gerando assim o encantamento do cliente. E o mais importante, o fortalecimento da confiança do cidadão nos operadores do direito, que já está tão perdida. E eu testei e errei muito, doutores. Quando eu comecei na advocacia, mais precisamente em 2002, quando eu ainda estagiava na Junta Comercial do Estado da Bahia por 2 anos, e acumulei grande experiência na parte de assessoria empresarial, eu enfrentei todas as dificuldades que vocês enfrentaram e aquelas que eu não enfrentei, eu ajudei colegas a solucionarem nas sessões de coaching, nas mentorias, e eu não comecei isso agora, eu comecei isso há muitos anos. Eu comecei junto com os cascudões que vocês devem ver aí, grandes celebridades assim, grandes referências que eu vejo no mundo de gestão legal, a Lara Célia, Rodrigo Bertozzi, Ezequiel, enfim, a Camila Berni. São tantos, eu não vou ser injusta aqui em citar essa galerinha mais antiga que já trabalha auxiliando os colegas há algum tempo, mas eu testei e errei muito e nunca tive medo de errar e testar. E o meu ponto de virada na advocacia foi quando eu comecei a usar dos conhecimentos que eu tinha desde a época dos 12 anos de idade, onde eu trabalhava com a minha família no comércio, trazendo, adicionando isso ao tempo que eu trabalhei ainda na faculdade, na Junta Comercial do Estado da Bahia, e joguei isso realmente para a minha prática da advocacia autônoma. Então eu busquei logo de início atuar sim de maneira autônoma e aprender questões e ferramentas de administração, de psicologia e de marketing para justamente transformar minha advocacia em algo próximo ao que eu via nas empresas da família. Esse foi o meu ponto de virada.
Esse foi o meu diferencial em termos de visão da advocacia que eu atuava. E o que eu consegui com isso foi viver de advocacia na época. Eu consegui atender à distância quando a gente ainda tinha ali o nosso amigo Orkut. Eu consegui atender à distância quando nunca ninguém ouviu falar de fórmula de lançamento no Brasil. Então, eu consegui vivenciar a experiência de uma estrutura enxuta, de uma estrutura remota, profissionalizada e economicamente viável. E eu não deixei de estar nesse lugar por frustração ou porque eu não fui bem sucedida nisso, mas simplesmente eu vi que essa modelagem que eu criei, ela poderia auxiliar outros colegas. E eu já compartilhei com vocês a minha visão. Antes, enquanto advogada, eu poderia auxiliar os meus clientes e suas famílias. E agora, como consultora de advogados, agora não, há vários anos, eu posso ajudar os advogados que podem ajudar as famílias e os parentes e a sociedade como um todo. A sensação que eu tenho é de que eu sou mais útil nesse lugar. Eu, particularmente, é a minha história. Então esse foi o meu ponto de virada, foi realmente experimentar resultado. Modelando aquilo tudo que eu aprendi em termos de negócio, em termos de empresa, para aquilo que eu acreditava que era possível na advocacia. E nos últimos 4 anos eu investi mais de R$120 mil em treinamento, só nos últimos 4 anos. Eu não sei nem quanto eu investi antes disso. É até absurdo de comentar. E eu sei o quanto é difícil errar e acertar. Eu sei o quanto é difícil ficar investindo em pós-graduações, mestrados, doutorados, cursos livres, palestras, congressos e simplesmente não ter aquele resultado que se deseja. E eu compartilhei com vocês e volto a dizer que o meu propósito é facilitar a dignidade da advocacia, a valorização do profissional e que ele seja visto como uma empresa e que ele se sinta um empresário, que ele se sinta profissionalizado e que ele tenha congruência com esse propósito. E é isso que a gente vai fazer aqui nessa 8ª semana Gestores na Advocacia. Qual é o foco específico dessa nossa primeira aula? Bom, primeiro vamos entender por que os advogados que se conhecem ganham 5 vezes mais do que a média geral. Segundo ponto, a gente vai descobrir qual é o seu perfil, seus pontos fortes, os fracos e a sua melhor versão. E terceiro, a gente vai entender qual é o perfil que você precisa para conquistar clientes qualificados. Quarto, a gente vai entender como gerenciar a equipe e clientes respeitando o seu perfil. E o último ponto é como se tornar, como fazer uma gestão eficaz respeitando o seu perfil. E a gente começou com essa história, com essa ferramenta de análise de perfil, porque primeiro a gente tem que arrumar a base da nossa casa. As empresas são feitas de pessoas e a advocacia, na minha visão, é uma empresa. Então eu preciso primeiro conhecer quem é o gestor, quem é que está gerenciando, quem é que é o maestro ou a maestrina dessa orquestra. Diga-se de passagem, mesmo que essa orquestra seja você, atuando em todos os setores de uma advocacia. Não em todas as áreas, mas em todos os setores, fazendo tarefas que corresponderiam a vários setores se fosse uma estrutura maior. Então, observem comigo se não faz sentido. O sonho de todo advogado, ou quase todos os advogados, é de desfrutar de uma advocacia sustentável, que se pague bem, com rotinas padronizadas, bem executadas e de fácil controle, onde o seu escritório funcione no automático, com um retorno monetário recorrente, sem precisar se preocupar com a lentidão do judiciário, atraindo clientes rentáveis e colaborativos, sem perder a autonomia e qualidade de vida. Alguém aí se identifica? Bom, doutores, mas a grande questão é como trocar o pneu com o carro em movimento. Como aprender e aplicar gestão legal enquanto o caos já se instalou. Enquanto os vícios da gestão intuitiva e artesanal já foram instalados, porque nós não fomos ensinados na advocacia a tratar a nossa atuação jurídica como uma empresa.
tratar o nosso negócio jurídico como uma empresa. Então, como preencher essa lacuna do sistema educacional jurídico do Brasil? Bom, o primeiro passo é conhecer a ti mesmo. E os benefícios disso são incríveis. Você vai ter mais lucro. De acordo com a pesquisa que eu divulguei recentemente, eu divulguei essa pesquisa que é um pouco antiga, da BSP Carrer, veiculada na Vida Executiva. Aqueles que investem em autoconhecimento, análise de perfil, que fazem coaching, que conhecem os seus pontos fortes e pontos de melhoria, eles ganham até 5 vezes mais do que a média geral do mercado. E por quê? Porque eles geram mais resultado, eles partem dos seus talentos e não das atividades em si. Eles sabem comunicar o seu valor, eles sabem envelopar o seu valor, eles sabem estruturar um portfólio de serviço valioso. Eles sabem cobrar melhor porque eles têm um senso de autoapreciação pelo autoconhecimento. Eles sabem colocar limites sem culpa. Eles sabem fazer melhores escolhas de sócios, sabem como é que é um perfil complementar ao seu. Eles sabem fazer melhores escolhas de colaboradores também, porque eles sabem exatamente qual é o perfil para a atividade específica. Eles sabem falar a linguagem do perfil do cliente, porque os clientes também, como seres humanos, têm pelo menos 4 perfis diferentes. E ele sabe o que motiva as pessoas, então ele é mais persuasivo, ele vende serviços jurídicos com mais facilidade. E, naturalmente, ele sabe identificar necessidades próprias e dos outros. Então, ele vai premiar a equipe com muito mais assertividade. E aqui eu apresento aos senhores os 4 tipos de perfis preponderantes. Ao final dessa aula, vocês serão convidados a realizar o seu teste de perfil comportamental e disponibilizar, compartilhar nos grupos, compartilhar aqui na página, qual é o seu perfil, o que você achou, do que você identificou do resultado que você encontrou. E aí eu vou dar um feedback mais profundo a respeito de cada ponto que você colocar. Então temos o comunicador. O comunicador, ele é comunicativo naturalmente, persuasivo, entusiasmado, se relaciona com facilidade. Aí temos o executor, que é irmão do comunicador, São 2 de liderança. Ele é autoconfiante, enérgico, ele é um tubarão, certo? E tem o planejador, que é irmão do analista. Vamos entrar agora em detalhes. O executor. O tubarão, o executor, é o fazedor. Observe aí como está colocada essa palavra, fazedor. Ele faz o que for preciso, apesar de qualquer dor. Exatamente. Esse perfil, ele faz o que tem que ser feito, mas ele faz às custas de qualquer dor. Ele tira energia de tudo que é importante na vida para realizar o que ele deseja. Ele faz, aprende e nunca se sente completo. E o que ele prefere realmente é fazer rápido. Se ele puder escolher, ele escolhe um atalho. Ele tem impaciência com pessoas ditas lerdas. Impaciência com pessoas muito metódicas. É o executor. Tem uma forte tendência a multitarefar. E ele não costuma se saciar com resultados fáceis, com resultados poucos. Ele quer multi-resultados. E o seu desejo por agilidade pode ser útil para fechar acordos, prospectar clientes e cumprir metas, mas ele tem muito mais dificuldade nos relacionamentos do que os outros perfis. Então, esse perfil a gente tem que trabalhar a inteligência emocional e o networking, porque sem o networking não existe como ser referendado no mercado, não existe como ser indicado com facilidade e criar uma rede de negócios. Então, o executor, embora ele seja arrojado e líder, ele vai ter uma dificuldade sim de se relacionar, de ter empatia, de esperar o tempo do outro. Então a gente tem que trabalhar aqui nesse ponto. Já o comunicador, que é o gato, ele tem um perfil também de tendência à liderança, mas ele precisa de apoio nas áreas de planejamento e principalmente na execução do que foi planejado. Porque ele tem um lado sombrio. O lado sombrio dele é o adiador. Ele adia a dor. Ele é adiador em troca de recompensas imediatas e algumas distrações, principalmente quando se relaciona a comunicação e relacionamentos. Ele prefere pessoas a coisas.
Então, eles querem realizar, querem evoluir, mas também têm o medo de se expor, o medo de errar. Eles acumulam muito conhecimento, mas costumam ficar patinando assim. E é um perfil muito indicado para atividades que envolvem comunicação, como prospecção de clientes por palestras, entrevistas e diligências, audiências. Mas ele precisa trabalhar a inteligência emocional e principalmente o foco, execução e a finalização das tarefas. O comunicador tem uma tendência a adiar o sacrifício, a adiar a dor, né, pela recompensa mais imediata. O analista, ele quer fazer diferente, ele é criativo, ele fica entediado, ele quer novas teses, ele quer uma forma inovadora de criar todas as coisas. Mas ele tem um lado sombrio, que é o lado do mudador. Ele sente uma dorzinha aqui, que o processo requer, que aquela tese requer, enfim, aquela situação requer, e ele fica entediado com facilidade, porque ele gosta de novidades, é o novo pelo novo. Então, projetos mais tradicionais, projetos que envolvam perfis mais tradicionais, muitas regras, muita necessidade de aprovações, vai deixar o analista muito irritado. Então, é um padrão de sabotagem que dificulta concluir também o que começa sem perder o entusiasmo. O analista ele é muito responsável, mas ele tende a perder o entusiasmo quando ele precisa realmente estar preso ali. Então, é necessário também que trabalhe a autoestima do analista e essa necessidade de mudar o tempo todo as coisas. E, por fim, o planejador, ele tem um lema que é o fazer certo. É o Linneu da grande família. Ele é detalhista, ele é organizado, estrategista, conservador, pontual, é muito simpático. Mas ele tem um lado sombrio que é o planejador. Ele quer planejar toda dor. Ele quer o passo a passo de tudo para evitar a dor. E quando se trata de advocacia, quando se trata de prospecção e de gestão, a gente precisa ter essa mente aberta para a questão de que algumas coisas vão ser dolorosas. Principalmente quando a gente está implantando gestão legal, tem colaboradores que não resistem, que eles estavam tão acostumados à desordem que eles pedem a demissão. Né? Tem sociedades que se desfazem, como também tem na maioria das vezes o crescimento é sempre maior do que as perdas, mas existe um hábito anterior que vai ser quebrado, então é muito importante a gente levar isso em consideração. E esse perfil precisa trabalhar com frequência a inteligência emocional para não se perder nesse excesso de controle do pequeno passo, do passo a passo, certo? Então, assim, é muito importante que você analise. Quando você fizer aí a sua tarefa, a gente vai colocar ponto a ponto mais detalhado. E conhecer a si mesmo resolve tudo, doutores? Realmente? Infelizmente não. Precisamos conhecer o nosso negócio. Se não bastaria fazer uma terapia e ficaríamos ricos na advocacia, ficaríamos vivendo confortavelmente de advocacia e tudo funcionaria bem. A próxima aula vamos tratar da roda dos gestores. A gente vai diagnosticar a fundo as 8 áreas da sua advocacia. Hoje a gente está diagnosticando o seu perfil e vamos comentar somente sobre isso. Somente essa questão dos perfis, né? Que é a autogestão. Na próxima aula vamos tratar do seu negócio, porque só conhecer a si mesmo não vai te levar para onde você quer. Você precisa conhecer a sua advocacia, quais são os problemas que estão acontecendo e quais são os problemas que devem ser primeiramente resolvidos. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Até a próxima aula.